Hoje vamos tratar do relato do capítulo 14 de Jó e iniciar com o versículo 14 e depois a gente volta para os versículos anteriores. O versículo 14 diz o seguinte: morrendo o homem, porventura tornará a viver. Queremos hoje deixar uma palavra que fala de mudança e decisões. Mas é sinistro a gente querer falar de mudança e decisão trazendo ideia de morte. Por que morte? Porque a gente sabe que a morte, ela finaliza um ciclo. A nossa vida terrena, ela finaliza com a morte. E as decisões que nós tomamos aqui, elas jamais poderão mudar o que acontece pós-morte. O que acontece pós-morte? As consequências espirituais, as situações espirituais que nós temos promessas na Bíblia de desfrutar. Se nós morrermos com uma vida sem Cristo, nós temos certeza que, pelo relato bíblico, que não teremos herdade com o Senhor. O versículo 7 diz o seguinte: porque há esperança para a árvore cortada. Olha só, a gente já começou falando de morte, que as nossas decisões, elas mudam a nossa vida para melhor ou para pior, e se a gente decidir errado, a gente vai ter consequências piores. E aí vem o versículo 7 e diz o seguinte, que há esperança para a árvore cortada, que se for cortada, ainda se renovará. Ainda se renovará. O versículo 8 diz o seguinte: se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta. Então, esse relato aqui, esse trecho do livro de Jó, ele é bem explícito quanto à questão de uma nova oportunidade, uma nova vida. Ele é bem explícito para isso. Enquanto nós vivemos num mundo carnal, num mundo natural, a gente não considera pecaminosidade, a gente não considera a generosidade para com Deus, a gente não considera a adoração a Deus, a gente vive dissimuladamente o nosso próprio jeito. É uma decisão que a gente toma. E como mudar isso? Decidimos pela essa esperança dada aqui, ó, porque a árvore cortada, se a árvore for cortada, isso representa dizer aqui que nós, quando estamos vivendo dissimuladamente, somos como árvores cortadas. Somos como árvores cortadas. Quando a gente corta uma árvore, a tendência dela é morrer. É morrer. O tronco apodrece e para nada mais vai servir. Essa árvore não vai brotar, não vai ficar frondosa, não vai nos fornecer frutos. E aí vem o versículo 9 e diz: ao cheiro das águas, ou seja, ao falar, ao soar da voz do Espírito Santo, que nos convence, que convence o pecador do seu pecado e traz essa oportunidade de mudança, de decisão para essa mudança que nos leva à vida eterna. Aí, o que ele fala aqui, ó? Ainda assim brotará e dará ramos como plantas. Então, o tronco que está morto na terra, ao soar do Espírito Santo, ao chamar do Espírito Santo, nos surge essa nova oportunidade. Surge para a pessoa que vive em condição natural, que vive dissimuladamente, que vive entregue ao pecado, que vive distanciado de Deus, que vive afastado de Deus, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos. Porque todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Então, quem vive destituído da glória de Deus tem essa tendência, tem essa oportunidade, na verdade, melhor dizendo, tem de essa oportunidade de mudança, mas essa mudança vem mediante essa decisão. Qual decisão? A decisão que foi falado em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, que fala: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Onde o próprio Cristo, a palavra de Deus fala também que se confessarmos nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, é mais uma oportunidade que Deus lhe oferece de mudar de vida, de receber essa mudança, mas essa mudança depende da sua decisão.
Decida-se pela nova vida, decida-se por Cristo Jesus, decida por essa vida espiritual, porque nós sabemos que escatologicamente estamos vivendo os últimos dias. Então, cada dia que passa, o tempo de decisão está diminuindo. Então, decida-se hoje e se lembre que amanhã pode ser tarde demais para decidir uma coisa que você podia ter feito, o que você pode fazer hoje. Então, fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo, na graça de Deus, e que o Espírito Santo, que o Espírito permita que o Espírito Santo lhe convença a todos vocês que se encontram vivendo dissimuladamente. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo.